Olá, já estamos de volta e nós, a TV Câmara, nós temos um programa chamado Colaboração. E esse ano fizemos um especial sobre a Batalha dos Trilhos. E agora a gente vai conferir um trechinho e você depois pode conferir na íntegra no nosso canal no YouTube. Vamos conferir. Três, dois, um. Porque a batalha, ela implica em dois MCs, um batalhando com o outro. E isso, assim, causa muito impacto para quem tá ao redor, envolve muito. Se justifica a Batalha dos Trilhos porque é feita no pátio dos trilhos, né, na cidade. Posso dizer que 90% eu já fui, eu acho, das batalhas, das edições. Vai muito além de diversão. Vai muito além mesmo. Eu acho que isso é uma das últimas coisas que a gente busca ali. Na realidade, a gente tem lutado muito para que eles vejam isso como cultura. Esse programa tá excelente, vale a pena conferir depois na íntegra. Ô Betinho, a gente viu que a dimensão é gigante, né, da batalha, e qual que é a importância desse projeto aqui para nossa cidade? Então, assim, eu acho que a gente não tinha um referencial cultural e, assim, né, e artístico. Na verdade, a gente tinha várias pessoas fazendo várias coisas, mas a gente tinha a coletividade, assim, dessas pessoas falando de coisas iguais e parecidas, né? Tanto que o Colaboração mesmo, o programa foi feito dividido, eu falei a minha parte, a gente não combinou. E aí quando na edição ficou nítido que a gente tem uma integração dentro desse processo, né? Quando você vê a Dani falar, você vê a Carol, né? O próprio Cauã, que é o rei dos trilhos, aí foi o maior ganhador das batalhas dos trilhos, né? A gente cumpre talvez um papel de preencher uma lacuna na vida dessas pessoas, assim, né? A gente fala dessas 4 pessoas que estão na colaboração, mas falando por entre 500 e 600 pessoas. Eu acho que a gente cumpre um papel, assim que na verdade deveria outras instituições ou a própria gestão ela deveria cumprir, né? Que é se preocupar um pouco mais com a sua juventude da cidade. No meu caso, eu preencho uma lacuna pessoal, porque assim, um fantasma que me assombrava é ter feito projetos em vários lugares com notoriedade, com grana ou sem grana, né? E não tinha feito nada pensado na minha cidade. Pensado assim mesmo, assim, vamos organizar, vamos ter isso, vamos juntar as pessoas, né? Então, assim, preenche uma lacuna mesmo de dever cumprido como um cidadão que for criado aqui no Jardim Paraíso, que é um bairro de periferia, que sai de lá e vai procurar outras coisas, assim. E na cultura hip hop a gente aprendeu que quando você chega num certo ponto, você tem que devolver para a cultura aquilo que ela te deu. Então, a cultura me deu muitas coisas e hoje eu devolvo para a cultura o que ela fez comigo. E assim, vou ensinando para os outros que, de fato, tem que fazer isso também. Então, assim, o papel que a batalha preenche hoje, né, na cidade é, de fato, a gente tem condições de fazer ações e atividades com qualidade, principalmente dando oportunidade para o protagonismo da nossa juventude, que tem vários talentos, assim. Então, a gente hoje cumpre esse papel. Tanto que a batalha hoje, ela é, de fato, uma ação que apresenta esses talentos, né? Então o menino vai lá e leva uma poesia, ele pode recitar num sarau nosso, ele sendo MC, ele quer cantar, ele tem a oportunidade de pegar no microfone pela primeira vez e cantar para mais de 200 pessoas. Então ela cumpre vários papéis aí na vida dessas pessoas que falaram aí e na vida de uma centena de outros meninos que bate no peito dizendo que diz assim, quando vai para outra cidade, né? Fala assim, não, lá nós temos o nosso rolê, a Batalha dos Trilhos é na nossa cidade. E aí tem coisas que acontecem, tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Tipo, que acontece muito no interior, de quando os primos, né, e os amigos vêm passar o final de semana em casa, né?
E aí eu vi várias vezes assim, Betinho, olha, vai ter batalha, porque meu primo tá vindo de Guararema pra vir que sexta-feira vai ficar o final de semana em casa, né? Então a batalha preencheu essa lacuna de que é dia de sexta-feira, e depois eu acho que quem vai na batalha, os meninos que se identificam na batalha, vai na batalha na sexta-feira e depois fica tranquilo no final de semana. Assim como a gente percebe outras pessoas adeptos de outros estilos musicais. O pessoal do rock sempre vai lá, a gente percebe. O pessoal, o pessoal próprio do funk, né? Então, assim, ela preenche um papel, talvez, assim, esse mesmo de ser aí um projeto onde acolhe todas as culturas. E assim, Betinho, você como um dos organizadores, né, o organizador da batalha, tem bastante contato com os jovens, com as pessoas que vão até lá. E a gente sabe que nessa fase também de adolescência, juventude, os jovens eles já passam por transições que são características dessa fase. Então, tem os desafios da vida adulta, tem questões de sexualidade, várias coisas, além dos desafios que o mundo mesmo já apresenta. Então, desemprego, violência, corrupção, várias coisas. O que você percebe que a Batalha dos Trilhos apresenta para esses jovens e muda na vida deles? A gente começa, a gente tem a felicidade hoje de ter MCs que tenham uma clareza nas suas rimas, né? Assim, como a gente colocou regras na Batalha dos Trilhos, não pode rimas com conteúdo machista, racista, né? Então os conteúdos assim são interessantes. Às vezes eu fico viajando, né? Às vezes os meninos fazem umas rimas assim, tipo de videogame ou daquele desenho Naruto, eu fico assim, cara, mas a galera eu, assim, em função. Eu falei, se fosse Caverna do Dragão, eu sabia o que é. Mas, assim, a gente... Por isso que, quando, na pergunta que antecedeu, e aí complementando nessa sua, de fato, assim... Quando a gente chega para organizar e o som já está lá, é muito legal quando eles começam a chegar, assim, eles começam a se cumprimentar. Você vê na cara daquelas pessoas, assim, a espontaneidade está ali, né? Seja ela gay, seja ela transexual, seja ela hétero, entendeu? E não há incômodo hoje na batalha, para você ter uma ideia, de ter essas pessoas. Assim, as pessoas se juntam, a gente vê claramente, né? Mas assim, eu ainda acho que a gente falta avançar muito nesse processo de sentar com eles. Assim, eu acho que a batalha ela dá conta do entretenimento de sexta-feira. Ela também informa, porque a gente faz uma educação social quando pega o microfone. Às vezes eu tenho que chamar atenção, olha, tem que recolher o lixo, olha aí, não sei o quê. A gente tem que cuidar desse espaço, sai algum foco de confusão, os meninos já vêm falar alguma coisa. Então, mas hoje é muito legal porque você já tem uma responsabilidade. Tem uns que vêm dar satisfação pra mim, tipo assim, que é coisa que... Não é que tem... Pra mim tem importância, assim, né? Por exemplo, semana passada não deu pra mim vir porque eu tive que sair com a minha mãe. São coisas que... Parece que são coisas... Que não tem importante... Claro, que não são tão importantes pra alguns, mas pra mim é interessante. Hoje... Quem organiza a batalha hoje são a juventude da cidade. Se eu falar assim, olha, eu não vou sexta-feira, ela acontece. Pode ter certeza que acontece. Alguém vai tocar o beat, alguém vai organizar a estrutura da batalha, né? Mas eu acho que ela ainda... a gente vai passar por uma fase agora que é, de fato, de estar um pouco mais próxima dessas pessoas para entender o que a gente pode fazer para essas pessoas e talvez encaminhar a eles para alguns lugares que talvez possa aí ajudá-los nesse processo de transição de infância para adolescência e da adolescência para adulto, né? Acho que a gente já percebeu que a Batalha dos Trilhos tem um papel social bem importante, como vocês, organizadores independentes. E como você enxerga a política pública em relação aos jovens, já que os jovens são maiores frequentadores ali, né? Então, a gente sabe que, assim, se a gente pegar a trilogia aí do Contraplano, a gente vai ver que eu toco nesse assunto em todos os programas, né? Então a gente não tem um olhar hoje para a juventude da cidade, né? A gente fica triste por conta disso, assim. Você vai, talvez, assim, um menino quer organizar, talvez, uma coisa que necessita, talvez, assim, de uma secretaria de juventude, de uma assessoria de juventude, para que tenha aí uma estrutura para que deságua o que ele faz, né? Seja na dança, na música, na arte, no empreendedorismo, enfim. Tanto é que eu estou fazendo parte de um processo agora de entendimento de uma política pública. Mês passado lançou aí um programa, o governo lançou um programa que são 11 ações, para você ter uma ideia, ligado ao Conjuve, que é ligado
o Conselho Nacional de Juventude, e a gente não vai ter isso. Por quê? Porque não tem uma política pública para a juventude. Então a gente não tem, assim, nenhum órgão na Secretaria de Assistência Social, na própria Fundação Cultural, que não tem essa função, porque é uma autarquia, mas aí você não tem na Secretaria de Educação, que já cumpre o papel dela da educação, né? Mas a gente não tem hoje como, pra você ter uma ideia, discutir com o poder público hoje uma pasta para a juventude. Talvez isso tenha no plano de governo da gestão pública ou tenha aí no plano, nas pautas dos vereadores ou de algumas pessoas, mas a gente não tem isso bem claro. A gente já vai para 1 ano e 6 meses de gestão pública, mas a gente não vê. E aí quando esses meninos vêm perguntar para mim, e aí é onde que entra a Batalha do Espírito, porque ela dá conta, talvez, dessa maneira de fazer. Tanto que a gente tem 2 projetos agora que a gente vai lançar, que um que é os Códigos Urbanos, que vai dar conta dessa formação, o que é arte urbana, o que é hip hop, o que é rap, né? O que é grafite e tal. E o outro é o Laboratório de Ideias, que é colocar a mão na massa, assim, né? A gente tem aí... juntou-se algumas coisas e a gente vai fazer esses 2 projetos para poder dar conta, talvez, aí desse anseio, dessa juventude que quer se juntar para poder fazer coisas, né? Mas como a gente não tem uma política pública eficaz hoje na cidade, e eu vou além, a gente não tem e talvez não tem perspectiva de quando vai ter, né? Então isso deixa muito triste, assim, né? Então a gente vai cumprindo esse papel, assim, né? De talvez aí estancar, né? Estancar talvez esse anseio dessa juventude que está aí sem ninguém pensar neles, né? Que não é criar artistas, no caso, né? Mas é ampliar a visão de mundo dessas pessoas, né? Das pessoas que estão ali, né? Eu acho que esse que seria o ponto de uma política pública voltada para os jovens, né? Eu acho assim, a tecnologia, a própria internet trouxe muita informação rápida demais, assim. Por isso que a gente vai fazer essas experimentações mais... Acho que a melhor rede social ainda é essa aqui, né? Eu sempre falo, assim, a melhor rede social ainda é a roda de conversa, né? É colocar a mão na massa. Mas eu acho que, assim, se a gente for pegar os 16 anos da outra gestão, a gente tem 8 anos dedicado à juventude. Então a gente tinha uma secretaria de juventude, a gente tem... Eu lembro de um encontro que a gente veio aqui na Câmara Municipal que estava tomado de jovens, né? Skatista, o pessoal do bicicross, o pessoal, né? E os 2 últimos anos da última gestão a gente não teve isso. Então, assim, a gente vai para 8 anos, mais esses 1 ano e meio, vai para 10 anos sem, de fato, ter aí uma política que se pensa a juventude na cidade. Então, isso reflete, claro, quando eu falo assim, o menino sai lá do Garapé, sai do Parque Minha Lua, sai da Vila Zezé, sai do Boa Vista, sai do Paraíso, sai lá do Rio Comprido, para ir para o centro da cidade de sexta-feira numa atividade, ele já está dizendo que, de fato, eu saio de lá porque não tem nada para fazer lá e eu venho para cá, porque aqui eu passo algumas horas tendo o entretenimento que é a Batalha dos Trilhos e outras ações, né, na verdade. E vai para o Ralph, né? Então, eu acredito que a gente precisa, talvez, avançar nesse processo de discutir políticas públicas para a juventude, justamente para a gente poder desaguar ter resultados mais expressivos, principalmente em ter ferramentas, usar ferramentas dentro da cidade, que a gente usa Educar Mais, a gente tem algumas ferramentas, mas também criar coisa para eles, né? Para eles dizerem assim, não, isso aqui foi a gente que construiu junto, né? Então, Betinho, fica aí para os próximos passos, então, ampliar essa discussão e lutar para que a juventude seja vista e tenha voz aqui na cidade. A gente já está com uma presença, a gente foi nas 2 pré-conferências, a gente foi na conferência de cultura, a gente tivemos uma presença lá de jovens que a gente sentou, dizendo para eles a importância. Aí, dentro do Fórum Municipal de Cultura, a gente criou a Comissão Setorial de Arte Urbana, que talvez esse já é a indicação do caminho, porque eles estão preocupados em se organizar para poder discutir com a Fundação Cultural o que eles querem como arte urbana na cidade, né? Se vai ter que querer sarau, se vai querer oficina, se vai querer show, se vai querer... Então, assim, a gente já está... não está... A comissão já está montada, porém ela vai reivindicar uma cadeira de arte urbana no Conselho Municipal de Cultura. Mas para isso a gente está dando os passos aí lentos, mas porém focado, que vai chegar a gente quer chegar na cadeira, mas de fato
já com alguma coisa estruturada, para não ser E só mais articulados. para não ser só mais uma cadeira que vai se juntar lá para dar como ele não é deliberativo, é só consultivo, né? Para não ser só mais uma cadeira que não vai ter função nenhuma, só para dizer que tem lá no documento. Muito bom, Betinho. A gente agradece sua presença. Infelizmente já chegamos ao fim, né, Tamires? Passou muito rapidinho, né? Fala pra caramba. Betinho, Vida muito longa, obrigada. Amália. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por se colocar aqui também, dizer pra gente qual é a situação atual dos projetos e o que a gente ainda precisa batalhar. Então, eu agradeço aí, né, o Contaplano, agradeço a vocês, toda a produção, né, acompanho muito o trabalho da TV Câmara. E eu só tenho a agradecer, na verdade, a Batalha dos Trilhos e todo mundo que, de alguma maneira, fortalece a batalha. Não é poucas pessoas, não. Assim, a gente hoje é conhecido no estado inteiro. Assim, a gente vai para lugares que as pessoas conhecem por conta... Assim, colaboração mesmo, eu mandei o link do evento, o link do programa para algumas pessoas. E eles falaram, não, vamos fazer igual aqui, porque ficou muito legal. Mas, assim, uma dos agradecimentos que eu vou fazer muito nessa festividade de 2 anos é justamente as pessoas que fazem isso acontecer, né? Então, eu sou só a pessoa que talvez, assim, criou a condição para isso, mas hoje quem faz movimentar é essas pessoas que muitas são anônimas, mas elas sempre estão de prontidão para poder fazer as coisas acontecer. E eu não vou falar nomes aqui, senão a gente vai ficar aqui até... Mas eu agradeço a oportunidade e eu acho que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que precisa de uma adequação, a gente adequar nós com alguns setores aí da gestão pública, que com certeza a gente vai ter bons projetos e bons frutos aí na coletividade e na colaboração para se fazer uma cidade com mais preocupação com os seus jovens. Isso aí, parabéns, Betinho. Parabéns mesmo. E é isso, agradecemos a você que ficou até o final do programa assistindo a gente. Voltamos no próximo, né, Tamires? Isso mesmo, Fênix. Infelizmente o programa acabou. Se você ainda quer conhecer um pouquinho mais sobre a Batalha dos Trilhos, tem o nosso programa Colaboração também, que ficou muito legal. E sextas-feiras o pessoal também pode conferir a Batalha dos Trilhos. Acompanha lá na página do Facebook também do pessoal. Você pode ver aí o endereço. Então, muito obrigada pela participação de vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau!